Bom, vamos falar de política regional agora. E quem vai nos trazer e deixar bem informados é a jornalista Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muitas novidades? Muitas novidades, na verdade, eu já começo, então, me retratando com a Prefeitura Municipal de Santo André. Ontem, o vereador Sargento Lobo fez uma denúncia referente ao Hospital Municipal do município de Santo André, referente a uma pessoa que veio a falecer. Em nota, na verdade, eu conversei com o secretário Márcio Chaves pelo dia de hoje. Era para eu ter feito uma entrevista com ele para dar o direito de resposta para a Prefeitura. Eu me coloco aqui à disposição da Prefeitura e admito o meu erro de não ter ouvido os dois lados e publicado a reportagem no mesmo dia. Mas como eu não consegui conversar com o secretário Márcio Chaves, que é o secretário responsável pela pasta, a Prefeitura encaminhou uma nota para a gente, para a nossa equipe de reportagem, e eu vou ler essa nota para vocês agora, como vocês podem acompanhar aí na sua tela. Em resposta às afirmações ao Centro Hospitalar Dr. Newton da Costa Brandão, o CHM, veiculadas na edição dessa última terça-feira, ontem, do J mais ABC, a Prefeitura de Santo André esclarece que, em conformidade com a legislação RDC, que determina a presença de um médico a cada 10 leitos em UTI, o CHM conta com uma equipe de 3 médicos plantonistas, 3 diaristas, além do coordenador médico trabalhando todos os dias para atender os 30 leitos de terapia intensiva na unidade hospitalar. Vários desses profissionais atendem mais de uma especialidade e possuem títulos de mestrado e doutorado. E por ser um hospital universitário, o suporte ao atendimento, porém, eles nunca atendem sozinhos, mas acompanhados dos seus professores. A respeito do acesso de pessoas ao hospital, vale reforçar que existe uma rotina de horários de visita aos pacientes para que os mesmos possam ser assistidos adequadamente e para que os exames curativos, entre outros procedimentos e cuidados necessários, possam ser executados. E em áreas que podem apresentar um maior risco de infecções, o número de visitantes é restrito, conforme também a orientação da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Portanto, desde que respeitados os horários de visitação e o limite de pessoas em determinados locais de internação, não há qualquer impedimento às visitas, e essa normatização muitas vezes não satisfaz o desejo daqueles que gostariam de estar perto dos seus familiares internados, porém garante a proteção do próprio doente. Em respeito ao Estatuto do Idoso, da Criança e do adolescente, apenas esses públicos têm direito a um acompanhante em tempo integral. Mas olha, para ficar bem clara essa situação, a gente vai apurar todas as partes, todos os fatos, para ficar bem transparente, de uma maneira transparente para o nosso telespectador. Então, eu volto aqui, peço desculpas em não ter colocado os dois lados na mesma reportagem, tá bom? E agora, vamos falar da saúde na cidade de Mauá, porque ontem aconteceu a CPI das organizações sociais, onde os representantes da Fundação ABC compareceram lá na Assembleia Legislativa, e eu preparei um VT especial. Acompanhe agora. Em 9 de agosto, a CPI das Organizações Sociais de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo visitou a cidade de Mauá, especialmente no Hospital Nardini, onde detectou muitas falhas tanto da municipalidade como da Fundação ABC, a OS, na qual era responsável pela gestão da saúde no município. Na tarde de ontem, os responsáveis pela Fundação ABC compareceram na CPI para prestarem esclarecimentos. Vimos o secretário de Estado da Saúde e depois a direção da Fundação ABC. Foi necessário porque quando estivemos lá em Mauá para investigar a situação do Nardini e demais hospitais e também pronto-socorros, unidades básicas de saúde, pronto atendimento, o que nós percebemos? A ausência da fundação e, portanto, foi obrigado chamá-la aqui para entender por que ela está agindo dessa maneira. Ficou uma controvérsia grande se, afinal de contas, eles produziram mais do que estava contratado ou se, na verdade, eles cobraram maior aquilo que eles tinham de autorização em contratos. Daí porque é preciso ouvir a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde para saber se o que foi dito aqui corresponde à realidade dos contratos firmados. De qualquer forma, nós não podemos aceitar que a população fique desassistida. Então, mesmo que eles pretendam sair da prestação de serviços no município de Mauá, eles têm a obrigação, e a Prefeitura também, de esclarecer ao Parlamento Estadual, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado o que efetivamente foi feito com os recursos públicos destinados à Fundação e a esses contratos. E nós gostaríamos que a Câmara Municipal de Mauá também se debruçasse sobre o problema, colaborando com o Parlamento Estadual.
na medida em que esta CPI se encerra agora no dia 17 de setembro, mas nós pretendemos manter essa investigação na Comissão de Saúde com a criação de uma subcomissão especificamente voltada à análise dos contratos com as organizações sociais. Na semana passada, a Prefeitura de Mauá rompeu o contrato com a Fundação ABC e anunciou um chamamento para um certame emergencial com uma nova entidade. Na verdade, a situação que nós encontramos e o próprio contrato que estava em vias de se encerrar pelo decurso de prazo. Então, o que nós decidimos foi a não renovação do contrato de gestão da Fundação, para que a gente chegue a um denominador comum quanto à transição, porque a gente está startando agora, né, a partir dessa tomada de decisão e da comunicação dessa situação para a Fundação. Nós estamos iniciando um procedimento licitatório para a contratação de uma nova organização social para tocar o Complexo de Saúde de Mauá. Vamos startar os orçamentos amanhã. As empresas que já estão qualificadas no município, né, havia um pré-cadastro sendo realizado já de praticamente um ano. Nós passamos o plano operativo, pedindo um orçamento para essas empresas, elas vão ter 3 dias para se manifestar, e aí nós vamos formalizar um contrato emergencial, e posteriormente, lógico, em razão do menor preço, né? E posteriormente vamos abrir a licitação, aí, o chamamento público daí para a contratação definitiva. E vai precisar de um período de transição, até porque o próprio contrato prevê isso, né? Independente da manifestação nossa de não continuidade do contrato, tem previsão legal para que eles permaneçam por um período para que haja uma transição. Em nota, a Prefeitura informou que as tratativas com a Fundação ABC estavam sendo conduzidas para que a entidade, que ainda não existe, se adaptasse ao modelo da cidade. Durante a sessão na Câmara Municipal de Mauá, na tarde de ontem, novamente os vereadores cobraram do Executivo esclarecimentos. Atendido pelo promotor e fizemos uma petição. Nós, vereadores, eu estava presente e também o presidente do Sindicato de Saúde ABC, o Visito. E o Ministério Público ficou de conversar logo em seguida com representantes do Executivo, com representantes da Fundação, para que pudesse fazer da melhor maneira possível uma transição da saída da Fundação e da contratação ou de outro OS ou da Prefeitura ter a responsabilidade de tomar conta da saúde, que é o que disseram, mas a gente sabe que a Prefeitura não tem condições. Então, nesse sentido, nós estamos apresentando um requerimento para ter algum documento oficial de que isso está acontecendo na nossa cidade, para que a população não seja atingida como está diretamente. O que nós temos de informação é que sai no meio de comunicação. No governo que o Átila é o prefeito que está afastado, ele já tinha aberto uma licitação para poder habilitar OS para poder trabalhar na cidade de Mauá. Eu não sei se eles estão utilizando essas mesmas aberturas que fez para habilitar ou se fizeram outros, que nós não temos informação. Nesse requerimento também nós estamos perguntando se eles vão contratar outra OS, quando, qual que é o prazo, se vai recontratar os trabalhadores da Fundação que possivelmente serão demitidos na nova OS, porque nós sabemos que a Fundação já demitiu desde o ano passado aqui com o governo Átila mais de 600 funcionários e não pagaram ninguém. Tiveram que entrar na justiça para ter seus direitos básicos, que é o fundo. Já o vereador Manuel Lopes, do Democratas, solicitou ao Ministério Público esclarecimentos sobre o empréstimo milionário que a Fundação ABC realizou com o aval da Prefeitura, sem o crivo do Legislativo. 3 milhões do Banco Santander e da Caixa Econômica Federal. E esse empréstimo vai terminar em 2020. Então eu gostaria de saber quem é o responsável. Será que esse dinheiro, esses 43 milhões que tomou emprestado, não está embutido aí nesses 150 milhões que a Fundação está dizendo que a Prefeitura deve? E nós também encaminhamos essa cópia também o requerimento, pedindo para a CPI da Assembleia Legislativa fazer investigação em cima deste empréstimo também. E, no mesmo tempo, mandamos também para o Tribunal de Contas, porque são todos os órgãos técnicos, têm as pessoas capacitadas e prontas, e tem condições de fazer com que a Prefeitura envie esses documentos urgentemente, porque nós não sabemos até hoje como é que vai ficar esses 43 milhões. E a população não pode pagar por essa dívida também, que foi realizada para salvar a Fundação ABC. É uma das alegações que este vereador está fazendo, tanto para o Ministério Público, Tribunal de Contas e a CPI, que para nós
esse dinheiro, esse empréstimo teria que ter passado aqui pela Câmara Municipal para ser aprovado e com detalhe, segundo as informações que nós temos, é uma verba que eles estão pagando esse empréstimo com uma verba carimbada do SUS e sem aprovação legislativa não pode. Em nota, a Fundação ABC informou que prestará todos os esclarecimentos para a CPI das Organizações Sociais de Saúde na Assembleia Legislativa em uma semana. Em relação às demissões que estão ocorrendo, ainda não se sabe se haverão novas contratações. A licitação emergencial ainda não possui dados no portal da Transparência de Mauá. E a Prefeitura também, como vocês podem ter visto aí no final do VT, a Prefeitura também encaminhou novamente uma outra nota dizendo que esse período de transição será todo feito em acordo com a Fundação ABC. Essas são as informações de hoje, Darcio, e a gente continua aí apurando e correndo para passar as principais informações para o nosso telespectador aqui na TV+. Obrigado, Gabi. Uma boa noite para você. Obrigada para você também. Uma ótima noite a todos vocês e até amanhã.